Se vocês soubessem o tempo que a gente levou pra conseguir finalmente estar aqui falando com vocês, vocês estariam rindo junto com a gente. 6 meses mais. Mais de 6 Novembro, meses. dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio... Esse tempo todo. 7 meses. 7 meses gestando literalmente um vídeo aqui pra vocês. Hoje a gente vai conversar sobre mulherismo africano. É um momento de... Eu vou aprender muita coisa do zero, momento de construir pontes, então se preparem. E a intenção é que vocês sigam nesse diálogo nos comentários, tá? Sem emoções à flor da pele. Eu tô aqui com a Catícia Ribeiro, que tá emprestada pra gente aqui do Rio, porque ela não é do Rio. E agora ela vai se apresentar, essa filósofa maravilhosa. Oi, gente, meu nome é Catícia Ribeiro, sou filósofa de formação, como a Nath muito bem me apresentou. Sou de Porto Alegre. Aliás, quando a Nath me procurou a primeira vez, eu estava em função de voltar para casa, que sou uma mulher preta quilombola. E o quilombo na qual eu nasci, fui criada, estava passando por um processo de reintegração de posse. E aí, depois disso, deu 7 meses de gestação. Faço doutorado em filosofia africana na FRJ, estudo filosofia quemética. Sou mulherista africana. Ah, e tem uma coisa importantíssima, você não pode passar da vinheta desse vídeo sem saber. É uma fã de carteirinha de Beyoncé. Beehive. Tô até aqui com a minha blusinha, ó, gostar de Beyoncé não te faz menos racista. E vamos lá começar esse bate-papo. Primeira pergunta pra gente abrir é: o que é o mulherismo africano? O mulherismo africano é uma preposição política pensada pela doutora Clenora Hudson, que tem como princípio a organização das mulheres pretas a partir da reorganização da população preta como um todo, né? A doutora Clenora Hudson entende que todas as perspectivas de formulação política das mulheres pretas pensadas até aquele momento não dão conta de parar as violências que o racismo faz, nas quais as mulheres pretas são violentadas, mas existe uma violência que nos abate, que é a violência do racismo. E todas as ideologias, o feminismo negro, por exemplo, ele é insuficiente para dar conta... Ai, meu olho vai começar a arder, começou o sol aqui. O verão no Rio de Janeiro dura o ano inteiro, a gente é obrigada a estar de óculos de sol em pleno inverno. Eu me perdi um pouco... Enquanto eu estava tentando aprender sobre o assunto, onde começa e onde termina o mulherismo, o panafricanismo e a afrocentricidade. Então, qual é a relação que existe? Tem um vídeo que eu fiz, depois eu posso deixar aqui para vocês, Aninha Urassi e Asa Nigeri, que nós falamos justamente sobre isso, né? O panafricanismo, a afrocentricidade e o mulherismo africano, né? O panafricanismo, ele é uma perspectiva política de reorganização da população preta, né? A afrocentricidade, ela é o objetivo, né? O que seria esse objetivo? Pensar uma agência na qual a população preta se organize a partir das suas próprias perspectivas, voltando para si, né? Pensando a África como centro. E o mulherismo africano, ele vem para agrupar essa política, né? Porque quando nós pensamos uma reorganização das mulheres pretas, ela não se dará por uma via unilateral, uma vez que nós somos violentados de cunho como um todo, né? As pessoas pretas, elas são violentadas antes de mais nada por serem pretas. Claro que nós compreendemos que tem todas as violências, né, que estão aí, mas se nós pensarmos quem sempre está na ponta vítima de todas as violências que o racismo propõe é a população preta, seja no machismo, seja no feminicídio, seja na homofobia, seja na gordofobia, seja na questão de classe, seja em qual violência for que a estrutura social coloca, a população preta está à ponta, está à margem. E como que a gente se dará isso? A partir de uma reorganização, organizando a partir das suas próprias perspectivas políticas, que é o que pensa o panafricanismo, e pensar uma agência africana, né, na qual os africanos sejam agentes da sua própria construção. E essa ideia de africanidade, ela também, no meio de tudo isso que você falou, né, de machismo, gordofobia, tudo, também compreende o fato da diáspora. Sim, né? sim, a diáspora não preciso me sentir contraditória, então, sim, enquanto uma pessoa africana, porém em diáspora. Na verdade, a gente está em um processo de dispersão, né? Nós somos violentados, fomos arrancados da África por conta do processo de violência produzida pela colonização. Nós temos um ciclo mulherista africana que acontece todo mês e nós, eu, Asa Nigeri,
Anigéri, Morena Mariá, Tainá Trindade, e que nós agora começamos, depois de um ano, de trazer essas dúvidas. O mulherismo africano é algo que a gente vem tentando entender coletivamente, é algo que a gente vem tentando perceber quais são o que é positivo e o que não é negativo, que nós podemos implementar e pensar e vivenciar enquanto mulheres pretas nessa diáspora e principalmente, né, em diáspora brasileira. A gente tem que entender que o mulherismo africano ele é pensado pelas mulheres em diáspora, mas as mulheres em diásporas americanas. E como nós, mulheres pretas no Brasil, vamos pensar esse mulherismo a partir de uma perspectiva em diáspora brasileira. A população preta precisa entender que ela está sendo atacada, né, diretamente por uma violência em comum, que é o racismo. E aí não é nos mobilizar, é nos organizar mesmo, para que a gente possa ter... Você fala, a diferença de mobilização para organização seria meio que criar as nossas próprias pautas, é isso? Exatamente. Mobilização não pressupõe organização. Como que nós vamos pensar as violências do cárcere? Como nós vamos pensar as violências nas quais os homens pretos foram submetidos, a violência que os homens pretos colocam sobre o corpo das mulheres pretas, as violências das nossas dificuldades de relacionamento, que fenômeno é esse que faz nas quais os homens pretos não consigam assumir a sua paternidade? Será que é simplesmente porque ele não quer, entendeu? Será que isso não é uma construção social que faz com que nós não conseguimos nos organizar o nosso núcleo primeiro, que é a família? E isso faz parte desse processo de violência que a colonização nos submeteu. A colonização fez com que a gente não conseguisse nos organizar nem enquanto família, né? Uhum. Na verdade, ela desorganiza o que nós tínhamos enquanto organização familiar, sendo que esse era, né, o princípio, um dos princípios africanos. Falando nesse sentido da organização, qual seria o papel das mulheres cis e trans, né, de crianças às mais velhas, no meio desse processo da teoria, vamos dizer assim, do mulherismo africano? Então, o mulherismo africano ele tem várias vertentes. E tem algo que eu procuro, que eu venho pensando muito, que é a questão de gestação mesmo, né? De uma questão de uma matripotência, né? De pensar essas mulheres como as gestoras de potência de reorganização do seu povo. E aí não significa que isso se dará por uma via unilateral somente com as mulheres. E é muito importante a gente dizer que quando a gente está falando de gestação, não significa gerir, não significa esse processo de dar à luz, mas sim de gestar mesmo, de construir formas de perspectivas nas quais a população consiga, assim, criar as suas próprias pautas, sabe? Como que isso se dará? E aí, partindo de uma perspectiva na qual as mulheres são centro, né? Isso é algo que está dentro do matriarcado, né? As mulheres centro, aquelas que gestam a potência do seu povo, aquelas que estão à frente do seu povo, aquelas que fazem o princípio do seu povo. Isso é importante da gente pensar quando a gente está pensando no mulherismo africano. Tem uma abelhinha aqui, ó. Fala em mulheres, vem uma abelha, vem o Xum. Acho que agora entra o momento emotivo do vídeo, mas no sentido daquela afetação imediata. Como é que é? Mobilização. O momento em que eu me mobilizo com essa história toda. Que é, sem dúvidas, o momento mais polêmico desse vídeo, né? Que é aquela questão de feminismo, mulherismo, e aí é contraditório um contra o outro. E nesse sentido, eu levei um tempo para conseguir assimilar que quando você fala sobre mulheres negras gestando, tem a ver também com os nossos saberes, a gente entender que é uma coisa que sempre esteve com a gente, assumir esse papel de administradoras, vamos dizer assim, e que isso não necessariamente tem a ver com o que a gente chama aqui de estereótipos de gênero, né? De se tornar uma dona de casa e de não sei o quê, ou até mesmo dessa hipervalorização do útero, vamos dizer assim. E era por isso que eu estava me sentindo, de certa forma, que eu não conseguia enxergar. Porque eu, por exemplo, não tenho tanto interesse assim, em me casar, em ter filhos e tudo mais. Então, como essa teoria poderia dialogar comigo, assim? Então, fazendo esse paralelo de temas que são muito trazidos, principalmente pelo feminismo, seja ele geralzão, branco, interseccional e o feminismo negro, quais são essas diferenças mais centrais que existem entre o pensamento mulherista e o pensamento feminista? É tão oposto assim, porque na internet, isso aqui, gente, beira uma questão de fake news, sério mesmo. Porque a imagem que eu vejo do mulherismo é tão estereotipada que eu tive que esperar 7 meses para conversar pessoalmente. Então, a ideia que se tem sobre o mulherismo africana, né? Primeiro que, assim, uma coisa que precisa ficar muito bem entendida é que as mulheristas africanas não estão num pé de guerra com as feministas negras, né? Isso é algo que precisa ficar
muito bem consolidado. Nós temos uma outra perspectiva de vida, nós temos uma outra forma de percepção de mundo. Isso não significa que a gente está para nós, como temos um princípio de uma agência africana na qual a África seja o centro, nada que não seja construído a partir de uma perspectiva africana dá conta do que nós compreendemos enquanto organização. E eu acho legal isso na forma como as coisas são nomeadas, né? A importância da gente dar os nossos nomes para os fenômenos isso ou é muito para as importante, teorias. assim, né? Porque se a gente for parar para pensar em que momento, porque quando o feminismo em si, ele estava sendo pensado, né? Em nenhum momento as mulheres pretas estavam nesse processo, né? Em nenhum momento as mulheres pretas, certa vez eu ouvi Daisy Benedito falando, e Daisy Benedito é uma feminista negra, né? Que fez parte do meu processo que eu conheci ao longo do tempo, que disse algo que é muito importante, né? Que quando as mulheres brancas estavam reivindicando o direito de trabalho, direito de trabalhar, as mulheres negras estavam reivindicando direitos trabalhistas, né? Então a gente precisa entender que o tempo histórico de luta das mulheres pretas, ele antecede muito antes a luta do movimento sufragista e muito antes a luta do movimento feminista. E o que as mulheristas africanas vêm dizendo é que a partir dessas perspectivas nas quais não parte, como é que a gente vai pensar uma perspectiva de mundo na qual não pense em nós? Como é que a gente vai pensar uma organização de mundo na qual nós sejamos centro? Entende? Nós sempre na ponta. Entende? Se chegou o momento de nós sermos centro, uma vez que o racismo é centralizado em nós. Então nós precisamos pensar essa perspectiva política a partir da nossa própria perspectiva de mundo. Nath não quer ser mãe, mas não significa que Nath não esteja preocupado em gestar a potência do seu povo. Entende? Então quando nós pensamos essas mulheres que estão à frente para reorganizar o seu povo, né? E aí quando nós falamos essas mulheres, não é somente as mulheres, é uma responsabilidade de cunho coletivo. Os homens têm que estar conosco também nessa perspectiva, sabe? Então é entender que é isso, assim, você não quer gerir, mas você vai gestar a potência do seu povo. De como pensar as mulheres não somente como um útero, de não pensar somente as mulheres nesse lugar totalmente estereotipado, que colocou as mulheres como mãe, como donas de casa, como para ceiar precisa ser mãe, entendeu? Quando na verdade, se a gente pega a própria Oyeron, que ela vai dizer que esse lugar da Zia não é necessariamente um lugar somente de mãe. Então, assim, a gente precisa entender que todas essas releituras e todas essas perspectivas de se entender enquanto mulheres pretas, né, dentro de uma perspectiva de um povo que é violentado pelo racismo, precisa partir das suas próprias questões. E aí tu disse algo pra mim, que é algo que sempre me perguntam, né? Como que eu vou pensar, por exemplo, eu não tenho desejo de ter filhos, você tá falando pra mim. E como eu, uma mulherista africana, né, que estou aí para completar 39 anos de idade, eu não tenho filhos, eu não tenho esse modelo de família que é implementado para nós, então eu não sou mulherista, então eu não sou uma mulher, então eu não sou uma Iá. Como que se dá isso, sabe? Gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo, que com certeza foi muito reflexivo, né? Costuramos vários temas diferentes. Muito obrigada, Catiúcia, por todo o tempo que você dedicou, porque a gente falou a beça aqui, e por transmitir esse conhecimento todo após 7 meses de muita peleja até estar aqui finalmente gravando. Não tá morto quem peleia, já diz lá na minha terra no sul. Aproveitem esse momento aqui para poder seguir as nossas redes que estão aparecendo, gente, comparecer ao Círculo Mulherista e deixar aqui o seu comentário sobre o que você achou, que dúvidas você tem, que aí a gente repassa para a Catiúcia, tá? Não tem nada a ver com isso, não. Faz um programa só para esclarecer as dúvidas, enegrecer as dúvidas. Exatamente. Muito obrigada. Gente, também queria convidar vocês a seguir meu canal. E é isso. Rotep.